Bom, vamos falar então desse fato, né? Inclusive da Célia Chacriabá, que foi a deputada, que é a deputada do PSOL e que foi ferida ontem. Ela, assim, foi um ataque bastante truculento, bastante violento. O tempo todo ela dizia que ela é deputada e mesmo assim, eles não deixaram ela passar. Eu vou colocar o vídeo aqui para vocês assistirem, para quem ainda não viu, porque esse vídeo correu ao longo do dia, né? Ele está sendo compartilhado desde ontem, mas vale a gente retomar aqui, inclusive para trazer mais detalhes dessa marcha. Mas eu só quero que a gente agora consiga acompanhar para vocês entenderem assim o nível realmente da violência e como de fato, a partir do áudio, inclusive, né? Eu vou colocar o áudio também, para que vocês acompanhem aí o que aconteceu. Olha só. Isso aqui é ontem, tá? Ela é deputada! Ela é deputada, gente! Eu sou deputada porque vocês jogam experimento em mim! Eu sou deputada! Não vai ficar assim! Meu olho tá morrendo de dor! Meu olho tá morrendo de dor! Meu olho tá morrendo! Eu sou deputada! Eu sou deputada! Eu sou federal eleita! Não vai passar ninguém! Ela é deputada! Ela é deputada! Não é federal eleita! Pra todo mundo não! Deputada federal eleita! Essa é a casa dela, deputada federal eleita! Eu vou te dar a identificação. Aqui, ó! Segura aqui. Você precisa da identificação? Aqui, ó! Aqui! A secretária parlamentar! Secretária parlamentar. Ela é deputada. Ela é deputada, ela é deputada. E a gente trabalha! Só vai do Rafael e uma pessoa. Bom, tá aí, gente. E aí, o que nós temos? Aqui são algumas imagens, porque além da deputada, outras pessoas também passaram mal, né? Se feriram a partir do ataque da polícia. E essas fotos aqui, eu peguei lá da APIB, tá? Da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. E o que a gente tem de informação? Era uma marcha que estava acontecendo ontem, chamada A Resposta Somos Nós. Ela estava marcada justamente no calendário, né, de eventos, na programação da ATL, do Acampamento Terra Livre, e ela foi reprimida, então, pela violência da polícia, né, como vocês viram aí, a exemplo desse caso contra a deputada Célia Chacriabá, quem foi responsável, né, por tentar afastar, segundo dizem, mas na verdade essa repressão, foi a Polícia Legislativa e a Polícia Militar do Distrito Federal. Segundo a PIB, durante a reunião convocada pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, então é isso, né? Houve uma reunião prévia para discutir justamente a segurança, a organização da marcha. Um participante não identificado, ele fez falas racistas e uma incitação à violência. Que incitação à violência é essa? Eu vou colocar o áudio aqui para vocês. Deixa eu encontrar aqui o áudio rapidamente, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, tá? Mas ele diz, se chegar perto, desce o cacete, alguma coisa assim. É um áudio bem curto, mas que dá para ver bem que há, de fato, uma incitação à marcha, né? E aí tem uma questão de fundo, que eu já vou falar para vocês, mas antes eu quero colocar o vídeo aqui para a gente poder acompanhar. A deputada Célia Chacriabá, a equipe dela, inclusive fez aqui uma montagem, né, uma edição que colocou cenas mesmo da repressão policial contra os indígenas que estavam nessa marcha, e o áudio é esse aqui, gente, olha só. O pessoal descer logo? Seja descer e pede o cacete. Seja descer e pede o cacete. Seja descer e pede o cacete. Descer e mete o cacete se fizer bagunça? Eu gostaria de saber quem é que tá falando isso.
Você tá com o nome aberto e falou que é para descer o cacete nos indígenas se fizer bagunça? Foi isso que a gente jogou? Essa reunião está sendo gravada? Começou a descer logo. Deixa eu descer, fecha o cacete. Repetindo. Mas tá aí. E aí essas imagens são imagens ali da marcha, tá? E aí o que a gente tem que no áudio, né, dá para ouvir, né? Deixa descer, que a gente desce o cacete. E aí o que teve? A Polícia Legislativa, ela reagiu a essa marcha quando os indígenas eles estavam se aproximando do Congresso, na rampa ali que dá acesso à chapelaria, mas não houve confronto, não teve ato de violência por parte dos indígenas. Quando eles estavam se aproximando, aí a polícia ela teve essa reação completamente desproporcional, né, completamente assimétrica, e aí os participantes, então, eles passaram mal, porque tinha gás lacrimogênio e spray também. Houve atendimento do corpo de bombeiros da própria esplanada. Alguns indígenas eles foram levados ao hospital de base, na região central da capital federal. Em nota, a presidência do Senado, ela disse que a dissuasão foi realizada exclusivamente por meios não letais e a ordem foi reestabelecida. E a Câmara dos Deputados também emitiu uma nota que disse que a presidência do Congresso Nacional reforça o seu respeito aos povos originários e toda e qualquer forma de manifestação pacífica. No entanto, é indispensável, segundo aqui a nota da Câmara dos Deputados, que seja respeitada a sede do Congresso Nacional e assegurada a segurança dos servidores e visitantes e parlamentares. A PM do Distrito Federal disse que os manifestantes adentraram a área de segurança, aspas aqui da PM do Distrito Federal, e um momento em que a segurança, então, e a Polícia Legislativa atuou com material químico. A corporação, a PM, ela disse que durante toda a semana realizou acompanhamento e policiamento das manifestações. Lembrem que não é necessário, não tem um caráter apenas de manifestações, tá? A ATL, ela engloba, ela aglutina uma luta de todos os povos indígenas, e nesse evento foram cerca de 7 mil lideranças indígenas ao longo dessa semana, e que tem todo um calendário de plenárias, de palestras, né, de reivindicações. Há uma sessão especial na Câmara que discute tudo que está colocado, né, em relação às questões dos povos indígenas, que basicamente, ao longo desses 21 anos, a demarcação de terras indígenas. Há ainda em pauta a questão do marco temporal, porque ainda há essa discussão, há um projeto no Congresso, ainda que já tem uma decisão do Supremo, já tem uma sinalização por parte do presidente Lula, do Executivo, mas ainda há um trâmite no Congresso e também há uma articulação do Gilmar Mendes em relação a essa questão, tá? Então, é importante dizer que essa questão do marco temporal ainda coloca os povos indígenas em alerta. Lembrando que o marco temporal é basicamente estabelecer por lei que qualquer processo de demarcação, de assentamento, de terra, de ocupação indígena, depois de outubro de 88, não tem nenhuma legalidade, o que é uma loucura, diante do que a gente sabe que há muitos povos indígenas que ainda necessitam desse processo de regulamentação. E aí a gente pode abrir um outro debate aqui, que, enfim, aí a gente tem que abrir outro programa só para falar sobre isso, que é justamente a violência, né? Porque mesmo em áreas demarcadas, há invasão, há desmatamento, há o agro atuando, né, há a mineração atuando, há o poder econômico, o capitalismo selvagem, que literalmente, né, que tenta avançar contra esses povos indígenas, e que a gente sabe que quem mantém a floresta em pé nesse país são esses povos, né, e que pedem no mínimo, o respeito não só pelas suas vidas, mas pelo seu modo de viver, pela fauna, pela flora, enfim, por tudo que a gente sabe. Para quem está um pouco mais atento em relação às lutas indígenas, a gente sabe que é algo que é histórico nesse país e que, lamentavelmente, é tratado dessa forma. Lamentavelmente, o que a gente tem é uma polícia, as forças de segurança desse país, em especial as polícias, elas são formadas para compreender que alguns grupos sociais, como ou movimentos sociais como o MST, ou os indígenas, ou os quilombolas, ou movimentos populares, né? Ou seja, o povo que historicamente é violentado, desumanizado e destituído dos seus direitos básicos e constitucionais,
E eles são formados para tratarem todas essas pessoas como inimigos, como pessoas em guerra. E aí, só para fechar esse ponto, e acho que é importante a gente ter em mente o fato de que, quando a gente pensa, lembrem, coloquem na memória o que aconteceu no 8 de janeiro de 2023. O 8 de janeiro de 2023, aquela turba golpista, ela entrou nos prédios dos três poderes, ela promoveu aquela destruição, ainda que houve ali um processo de resistência por parte de alguns agentes de segurança, que inclusive foram violentados por esses golpistas, violentados, mas eles fizeram o que quiseram, eles fizeram assim, destruíram tudo, tudo. A extrema-direita, assim ela é tratada pelas forças de segurança desse país. Agora, os povos indígenas que faziam uma marcha dentro de um calendário já previsto, de um evento que é anual, e foram tratados conforme as imagens que a gente acabou de ver. Então, para vocês entenderem como direita, mas digamos aqui, nesse momento, extrema-direita, é tratada pelas forças de segurança nesse país, em particular pelas polícias militares, e como a esquerda, e tudo que aglutina a esquerda, né, movimentos populares, quilombolas, povos indígenas, são tratados. Há uma desproporção, porque eles são formados para entenderem que tudo que se refere à esquerda precisa ser tratado como inimigo. É isso que a gente tem. É isso que a gente tem. E essa ideia de tentar criar esse clima de confusão, de manifestação e etc. Houve um momento, inclusive, que, segundo a nota, né, os policiais foram ali em torno da estátua da Justiça, que fica ali na Praça dos Três Poderes, ali próximo ao prédio do Supremo. É justamente para tentar criar essa ideia dessa falsa simetria, sabe? Que, tem manifestantes dos dois lados. Isso é uma mentira. E a gente sabe disso. Então, é só para a gente ter uma ideia como a extrema-direita é tratada nesse país pelo braço armado do Estado, que são as polícias, e como a esquerda, e tudo isso que eu falei aqui, né, mais de uma vez, tudo que aglutina a esquerda é tratado. Só para a gente ter uma noção de como as coisas são colocadas e tratadas nesse país. É desse jeito.